Começa agora o programa Ligado com a Palavra, com o pastor Rosival Freitas. Bom dia, meus queridos irmãos. Mais uma vez é uma satisfação e uma alegria estarmos aqui para mais um programa. O programa Ligado com a Palavra aqui pela sua rádio Nossa Voz. E que Deus possa nos abençoar e manifestar da sua graça. Saudação a todos os nossos ouvintes que estão em todo lugar deste planeta ouvindo a nossa programação. Queridos ouvintes, hoje o tema é bem importante, como todos são, mas hoje fala da igreja de Laodiceia. E eu quero que você fique muito atento, que é um pouco extenso. Vamos dividir em 2 ou 3 vezes para que você possa ouvir com atenção essa programação. Estamos apresentando o programa Ligado com a Palavra, com o pastor Rosival Freitas. Momento da Palavra. Momento da Palavra. O tema dessa manhã nós queremos extrair do livro de Apocalipse, no capítulo 3 e o verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para ti que enriqueces, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Pois bem, meus queridos, esta igreja, sem dúvida alguma, fala da igreja dos dias atuais. Laodiceia, ela representa a igreja dos dias atuais, da igreja do arrebatamento, e que muitos vão ficar. É lamentável. Cada uma dessas igrejas, das 7 igrejas, tem a sua representação. Elas conviveram juntas no livro do Apocalipse, e nos traz uma evidência de hoje. Leiamos Apocalipse capítulo 3, verso 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para que te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. A igreja de Laodiceia é a igreja que vive na apostasia, e muitos estão indo para a apostasia. É a igreja do presente. Porém, é uma igreja verdadeira, não é fictício. Isso é uma igreja verdadeira, mesmo porque Jesus se dirige a ela como sua igreja. Laodiceia foi fundada por Antíoco II, que deu o nome para homenagear a sua esposa Laodiceia. Esta cidade era muito rica, pois era um centro bancário, era muito próspera, havia templos, teatros, era uma cidade muito bonita, era conhecida por ser uma escola de medicina muito avançada para a época. Ali eram produzidos os melhores colírios. Esta cidade havia fábrica de tecidos, especialmente uma lã negra, que era muito cara, havia muitos minerais. Era uma cidade que sentia muito poderosa e que não sentia necessidade de nada porque tinha muito dinheiro.
Jesus se apresenta mais uma vez como conselheiro. No verso 14 diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Era o próprio Jesus, o conselheiro. Pois bem, Jesus nessa carta sempre faz um elogio. Ele vê o que essas igrejas têm de bom e depois faz uma reprimenda naquilo que ele tem de mal, que ele entende que é mal, para que ela possa mudar. Exemplo, a igreja de Filadélfia, que recebeu somente elogios e nenhuma crítica, e ela é contrastada pela igreja de Laodiceia, que não tem nenhum elogio e tem muitas reprimendas. Creio que as igrejas de Filadélfia e Laodiceia são duas igrejas que representam a igreja de Cristo no tempo do fim. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aqueles que vivem no engano, na mentira, na mornidão, na liturgia da religiosidade, que não tem nenhum relacionamento verdadeiro, profundo, sincero com o Senhor, esses ou essas igrejas de Laodiceia não tem nenhum elogio, pelo contrário, tem muitas críticas, e aqui vemos a condenação no capítulo 3 e o verso 15 e 16, que diz da seguinte maneira: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Era dirigido à igreja de Laodiceia. Você conhece alguma coisa parecida nos dias atuais? Você conhece? É interessante que nós venhamos avaliar. Pois bem, continuamos. Jesus usa a figura da água, porque lá em Laodiceia, hoje Turquia, existem fontes de águas termais que saem com 80 graus, lá da sua origem, da fonte, e percorrem 14 quilômetros até a cidade de Laodiceia e chega com 40 graus. E não podiam ser bebida de imediato porque causaria ânsia, vômito. Daí Jesus dizer que você nem é quente nem frio. Eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Que coisa terrível. Jesus está comparando a atitude de uma igreja que ela não é totalmente do mundo, nem é totalmente de Deus. Ela vive misturando as atitudes, os dois sonhos e os dois projetos. Uma mentalidade que se mistura, que relativiza a palavra de Deus. Isto aqui pode, isto aqui não pode. Muito bem. Uma igreja que escolhe os textos da Bíblia para fazer a verdade de sua vida, outros textos que são mais duros, mais claro, mais objetivo contra o pecado, e isso aí eu não aceito. Isso é religiosidade. Assim eles faziam, e assim os dias de hoje. O pregador prega a verdade, prega a palavra genuína. Tem aqueles que torcem o nariz, tem aqueles que não congregam porque o pastor prega a verdade, é duro, a palavra é muito dura. Eu vou procurar uma outra denominação que possa acalmar, me trazer uma palavra mais branda. Assim era a igreja de Laodiceia. Assim é a igreja dos dias de hoje. Ao contrário, Jesus disse que esta igreja é religiosa, que ela não é quente nem é fria. Deus disse que prefere o ímpio que não conhece a Deus do que um crente que conhece a Deus, mas vive uma vida morna. Terrível, né? E aí, continuando, Jesus disse claramente que ele está a ponto de vomitar-te da sua boca. Isto pode ser uma referência a estes crentes salvos, mas que talvez poderão ficar aqui na grande tribulação por causa de uma atitude de mornidão, de falta de paixão, falta de amor, falta de propósito, falta de consagração da sua vida para Deus. Que tremendo! Mas qual a razão da igreja de Laodiceia se sentir assim tão confiante, tão despreocupada de buscar a Deus, em viver uma vida de temor a Deus? Primeiro, Jesus fala a respeito do que eles pensavam de si mesmo. Ele faz uma crítica muito contundente. Vocês dizem que estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Lá no verso 17 diz: isto é muito comum das pessoas que nem
que têm muito dinheiro e levam uma vida despreocupadamente sem pensar em Deus. Só se lembra de Deus naquela hora difícil, de uma enfermidade, aí buscam a Deus. Mas ao voltar à normalidade, volta a ter aquela vida à parte de uma consagração, de viver para a glória do Senhor. É só melhorar a situação, tranquilo, não quero mais saber do Senhor. Eles, os da igreja de Laodiceia, pensavam assim. Eles eram crentes, tinham esta vida, essa atitude. Aí eles diziam: eu estou rico e abastado, eu não preciso de nada, nem de Deus. Eles diziam mais de isto a respeito de si mesmo. E Jesus disse: vocês acham que não precisam de nada, mas eu vou dizer o que eu acho de vocês. Eu acho que vocês são mornos. Vocês não são nem frio nem quente. Eu preferiria que vocês fossem quente. Vocês não são nem uma coisa nem outra. Vocês são mornos. Esta mornidão é uma característica muito comum dos cristãos de hoje. É algo que irrita a Deus, abomina a Deus, causa ânsia a Deus. São crentes que só procuram a Deus quando as coisas são erradas, ou estão erradas ou que dão errada. Ou quando o negócio não dá certo, ou a vida profissional está indo para o ralo. Mas quando a vida começa a ficar boa, aí deixam de buscar a Deus e deixam Deus de lado. Essa é a verdade. Pois bem, qual o conselho que Deus dá à igreja de Laodiceia? Jesus disse que eles deveriam comprar de Deus. São três coisas diferentes que têm a ver com a realidade daquela cidade, daquilo que eles produziam. Jesus usa dessas figuras para falar da realidade ou de realidades espirituais. A primeira coisa, Jesus disse para aquela igreja, e diz para os dias de hoje: compre de mim ouro refinado, para que possam ser ricos. Aqui fala da fé. Em Laodiceia existiam bancos onde a certeza, havia muito ouro e prata. A verdadeira moeda que eles deveriam ter e armazenar era a fé. E nós estamos vivendo os dias em que o próprio Jesus disse: quando eu voltar para buscar a minha igreja, encontrarei fé na terra? Era o que acontecia com eles. Eles não tinham fé, estava se acabando, porque eles estavam muito preocupados com os bens materiais, era o que importava. A segunda coisa, o segundo conselho que Jesus dá: o que deveriam comprar são vestes de linho branco, para que pudessem ser cobertos sua nudez. Isso fala de uma vida digna, de uma vida abençoada por Deus, para que eles não permanecessem na vergonha da nudez. Somente em Jesus somos justificados diante de Deus. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar com as nossas vestes limpas. Como noiva de Cristo, precisamos andar impoluto, preparado para o dia do arrebatamento. E nessa época, nos dias de hoje, a igreja de Laodiceia presente, ela não está preocupando com isso, ela não está preocupada, ela transige com o mundo, com o pecado. Está tudo bem, é relativo, não tem problema. Eu posso usar isso, eu posso fazer aquilo, mas o Senhor disse que deveríamos usar uma roupa própria e adequada. A terceira coisa, que eles deveriam comprar colírio para os olhos, para que pudessem ver. Esse colírio era feito a partir de uma base de óleo, especialmente de óleo de azeite. E isto fala de unção do Espírito Santo, para que abra os nossos olhos, para que abrisse os olhos daqueles crentes de Laodiceia, para vermos quem realmente somos. Porque o que o Espírito Santo faz em nossa vida, primeiro ele convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que realmente mostra o que realmente somos. É preciso ter o colírio de Deus para olharmos para nós e nos enxergarmos, para ver que tipo de crente nós somos, o que estamos fazendo, e não olhar a vida do outro, e não olhar para o mundo, e não olhar e desejar o mundo. Não é isso. Compre de Deus, clame ao Senhor para que pingue o colírio do Espírito Santo nos seus olhos. Há pessoas que não percebem seus pecados, dizem que não matam, não roubam,
até tudo bem comigo, está tudo bem comigo, está tudo tranquilo. Eu não preciso de Deus. Você imagina que tem gente assim? Tem. Somos desesperadamente carentes de Deus. Para conhecermos a nossa necessidade por Deus, compremos, pois, o colírio de Deus. Se convertam para que o Espírito Santo entre em sua vida e faça uma transformação completa e que seja revelada em nós a necessidade que precisamos de Deus, de Jesus e do Espírito Santo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O desafio que Jesus dá àquela igreja, e avalie se dá para nós hoje, diz assim: eu repreendo e disciplino a todos que amo. Aqui fica claro que esta igreja é a igreja verdadeira, a igreja que é do Senhor e que está vivendo totalmente a parte dele, desinteressada do Senhor. É aquele indivíduo que já confessou a Jesus, mas vive uma vida completamente à parte da vontade do Senhor. Precisamos verificar o nosso comportamento, a nossa atitude e as nossas escolhas. Ele diz assim: sê, pois, zeloso e arrepende-te. O arrependimento não é simplesmente lágrimas. O arrependimento precisa provocar tristeza no nosso coração para que abandonemos o pecado, para que nós não queiramos permanecer no pecado, para que nós odeie permanecer no pecado. Mude sua mente, mude seu coração. Não tenha uma mente cauterizada. O Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo está tocando na tua vida nesta manhã. Se você der atenção ao Espírito de Deus, a tua vida será mudada. Passe a olhar para Deus como pessoa mais importante na sua vida. Qual é a importância de Deus para você? Passe a olhar para as Escrituras como a verdade, de maneira que ela lhe constranja a mudar de vida, a lutar e pedir ajuda ao Espírito Santo para você abandonar o pecado. É isso, caro ouvinte da palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela deve te confrontar e você mudar de atitude. Quando você age dessa maneira, o Espírito se agrada. Quando você toma essa decisão, ele te ajuda, ele te dá vitória. Se você cair, ele te levanta. Glória seja dada ao nome do Senhor. A pior coisa que pode haver é o espírito da apostasia começar a cauterizar a mente do crente. Quando a pessoa peca de maneira deliberada, ela não sente culpa, começa a achar que o pecado dela é um pecado que não lhe causará prejuízo e que na sua vida não terá problema, você está indo para o brejo. Você está indo afundando e morrendo na presença do Senhor. E continuamos explanando esta palavra. Aí Jesus termina dizendo: eis que estou à porta e bato. Quantas vezes você já sentiu o Espírito Santo batendo na tua vida com um apelo, chamando você para reconciliar, para você tomar uma posição, para você fazer uma nova aliança com Deus? Isto é uma referência clara ao arrebatamento. É uma referência clara ao Espírito Santo tocando ao seu coração para entrar na tua vida e transformá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está para buscar a sua igreja. Eis que estou à porta e bato. Levanta da tua vida ineficaz, ineficiente para Deus e tome uma atitude. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no meu trono. Você tem sido vencedor? Você tem permanecido na presença do Senhor? Ou você já se afastou do trono que Deus está querendo que você sente com Ele? Isso é muito importante sabermos. Porque aquele que quer morar com Deus, ele não abre mão. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se você está arregando, se você está saindo da presença do Senhor, você é um derrotado. Você é um derrotado. Levante e ande. Venha para a presença de Deus. Não se acovarde frente à opressão do mundo, mas seja um vencedor. Para encerrar, você que pensa que és rico, abastado e de nada tenho, falta porém, tu és pobre. É a palavra quem diz. Tu és pobre, miserável, cego e nu.
Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, da sua vida. Porque são pessoas que pensam que não precisam de Deus. E quando esta vida terminar, não estarão com Cristo. Esta é a igreja que vivemos. Precisamos pedir misericórdia de todo o nosso coração e crer no sacrifício de Jesus e pedir que Ele nos vista de vestes brancas. Esta é a igreja de Laodiceia, esta é a igreja dos dias do arrebatamento. Precisamos ter um coração quebrantado, arrependido, um coração zeloso, para lutar e viver para a glória de Deus. Meus irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13, 14. Deus te vocacionou para você ser um crente salvo na pessoa de Jesus. Deus não te vocacionou para você ser um covarde, humilhado, maltratado pelo mundo e pelo pecado. Levanta e aceita Jesus. Levanta e reconcilia com o Senhor. Sabe qual é esta soberana vocação? É o chamado para estarmos com o Senhor, para vivermos para a sua glória, para vivermos com Ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Você que está ouvindo este programa e quer reconciliar, dobra teu joelho se estiver na tua casa e eu vou orar por você. Se você estiver ouvindo no trabalho, simplesmente feche os olhos e reconcilia com Deus. Pai querido e nosso Pai, amado Deus, olha, este programa foi feito para alcançar vidas. E estas vidas, Pai amado, é para se converterem, para se reconciliar. Estas pessoas que decidiram nesse momento reconciliar com Deus, Senhor, se curvem, dobre a cabeça e diga: Jesus, me perdoa. Perdoa estas pessoas e dê vitória a todas elas. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, Senhor. A tua palavra não volta vazia. Vai cumprir os seus desígnios. Em nome de Jesus, muito obrigado. Muito bem, meus queridos, eu termino aqui a explanação dessa palavra, a igreja de Laodiceia. Muito profunda essa mensagem. E eu quero agradecer a todos os nossos amigos e irmãos que estão na sintonia do programa Nossa Voz, aleluia, aqui pela sua rádio web. Esse é um programa que é feito aqui pela Igreja Assembleia de Deus, Sedadé, para todos, para todos. Muito obrigado a todos que estão trabalhando aí na nossa programação, ajudando. Que Deus em Cristo vos abençoe e que assim possamos, com a permissão de Deus, se assim for, voltarmos na próxima quarta-feira. A paz do Senhor a todos. Você acompanhou o programa Ligado com a Palavra. Fique com a próxima programação. Rádio Web Nossa Voz.